Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 110, do versículo 1 ao versículo 3, fazendo uma boas palavras, o escritor salmista Davi sobre o reino do Messias, uma palavra profética. Salmos 110, versículo 1 ao 3. Todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da mocidade. Diz assim, palavra profética sobre o reino do Senhor, onde ele iria governar, e iria ter um povo voluntário e ornado de santidade, desde agora e para sempre. Amém. Podemos assentar. Nós somos pessoas que vivemos em combates. Nós temos o nosso inimigo, Satanás, e ele trabalha de diversas maneiras e de diversas situações. Satanás tem o objetivo de roubar, matar e destruir. Ele usa aquilo que pode, se puder, aquilo que não pode. Ele se levanta contra a sua família, porque ele quer ver você e seus filhos separados. Ele quer ver filhos criados sem pais, porque estão desabrigados da autoridade constituída por Deus. Ele quer que a família seja destruída, porque assim ele marca pessoas, e marcando pessoas, ele consegue acompanhá-las e assim trazer destruição. Ele quer ver você com problemas financeiros, porque você com problema financeiro, você tem a tendência de amaldiçoar, de se envolver, de se embaraçar. Ele quer ver você enfermo emocionalmente, ou fisicamente, ou espiritualmente, porque assim você ficará fragilizado e fraco. Ele quer que a sua mente se confunda, ele quer que você seja uma pessoa confusa, sem saber de onde vem, para onde vai, o que está fazendo, porque com isso fica muito mais fácil ele dissuadir você para uma situação, ou inclinar você para algo que seja destrutivo, enfim. Ele usará todas as armas que ele puder, ele usará de todos os meios para tirar você do alvo proposto desde o início, que é servir o Senhor e ser mais que um vencedor. A palavra do Senhor diz que o povo do Senhor Jesus seria um povo voluntário, um povo que exalasse espontaneidade de atitude. Nesta noite nós vamos falar de uma doença chamada discinésia. Se você pegar um Aurélio dos Grandes, lá vai estar escrito discinésia. Está escrito bem assim: paralisação ou diminuição dos movimentos voluntários. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre discinésia. Sobre a paralisação e a diminuição dos movimentos emocionais e espirituais que deveriam ser voluntários. Deveria ser natural você lutar e batalhar pela sua família. Deveria ser natural você vigiar e buscar uma preservação para a sua vida. Deveria ser natural você se posicionar adequadamente em resgate da sua alma. Isso deveria ser totalmente natural e voluntário para todos nós. Mas o que nós observamos é que muitas vezes nós temos nos entregado às situações e à vontade daquele que nos aprisiona. Desde o início de todas as coisas, Deus nunca planejou o homem cativo. Deus sempre planejou a liberdade para o ser humano. E Satanás cativa o ser humano de diversas maneiras. Se nós fôssemos falar aqui de todas as ferramentas que aprisionam o ser humano, um dia todo, 24 ou 48 horas seriam pouco para nós explanarmos de uma maneira adequada todas as cadeias que prendem o ser humano. Mas nós vamos falar nesta noite, eu quero que você vá comigo em Juízes capítulo 4. Eu quero falar de um homem que estava amarrado pelo medo, pela insegurança,
e que havia se deixado dominar pela circunstância, Juízes capítulo 4, que o cercava. É muito comum as circunstâncias, elas impregnar ou então elas determinar como vamos agir e como vamos reagir. Juízes capítulo 4, você abriu, diga amém. A Bíblia diz assim no versículo 1: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Você percebe que Israel retrocede. Diga comigo, todo retrocesso não é de Deus. Quando é que você percebe que Satanás está conseguindo mobilizar você? Quando ele te impulsiona para trás. Você nunca irá encontrar Deus um passo atrás. Você nunca irá encontrar a vontade de Deus atrás. Porque os filhos de Deus não retrocedem. Os filhos de Deus caminham adiante. Eles permanecem para que eles possam prevalecer. Só existe a vitória para os que permanecem. Os que retrocedem descobrem que pelo retrocesso eles perderam tudo. A Bíblia diz que quando Israel começa a retroceder, eles caem num pecado, e o pecado fortalece o seu inimigo. A porta para o seu inimigo de entrada, a vantagem para o seu inimigo é o seu erro. Quando você erra, você dá de mão beijada para o seu inimigo instrumentos para ele usar contra a sua vida. Por isso que o pecado não é de Deus e nem para os filhos de Deus. Diga amém. A Bíblia diz assim que quando o povo estava violentamente sendo assolado por aquele homem que fazia uso de 900 carros, Cícera, capitão do exército de Jabim, rei de Canaã, um homem muito forte, muito determinado, o povo começa a clamar a Deus e buscar a Deus. Que bom, mesmo Israel em seu pecado, em seu erro, resolveram clamar ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Diga assim comigo, mesmo quando há opressão, não pode faltar o juízo. Quem se lembra da primeira mensagem desta campanha, sobre a questão de nós sermos juízes e fazermos uso do juízo? O dia que você perdeu o juízo, o diabo está no controle da sua vida. Perdeu o juízo mesmo, de uma maneira popularizada, como nós dizemos. A Bíblia diz que temos que prestar a Deus um culto racional. O dia em que você começar a fazer coisas em nome do que você sente, e você ignorar o que você pensa, você está sem juízo. E sem juízo você está na mão de quem quer destruir você. Qual é o nome dele? Isso, ele quer destruir a sua vida, por quê? Porque Deus ama você e porque Deus quer fazer o melhor por você. Por isso que ele quer destruir você, porque ele não pode tocar em Deus. Não podendo tocar em Deus, ele vai tocar naqueles que são de Deus. E você é aquela pessoa que é de Deus, então ele vai encontrar uma maneira de tocar na sua vida, para que você possa afastar-se daquele que tanto te ama. Qual é o nome dele? Aquele quem tanto te ama. Isso. E a Bíblia diz assim, que mesmo o povo em opressão, o povo tinha causas e ia a juízo. O juízo não pode faltar. Mesmo que você esteja debaixo de uma opressão, você esteja em uma aflição, você esteja numa situação difícil, você tem que estar sabendo o que está acontecendo com você, o porquê está acontecendo com você, quais são as vantagens de Satanás, quais são as suas desvantagens e aquilo que você tem que fazer. Porque quando Satanás está imperando na vida de uma pessoa, e essa pessoa não tem juízo, ela não tem uma condição de analisar a situação de uma maneira lógica e dentro do contexto da palavra, ela está perdida. Porque quando você está passando por uma situação difícil, seja ela de opressão, seja ela de vale, seja ela quais for, mas você ter juízo e julgar, e saber identificar e saber discernir, você está salvo. Diga amém.
A Bíblia diz que mesmo naquela opressão, Débora julgava Israel, dando a Israel a direção das coisas. Versículo 5. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá, em Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Um dia, no versículo 6, ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, sua tribo, dos seus irmãos Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Deus manda Débora dizer, como é que era o nome do moço? Eu te darei Sísera em tuas mãos. Desce ao vale e eu vou entregar Sísera nas suas mãos, Baraque. Eu acredito que Deus tem sido claro com respeito às nossas vidas, correto? Isso eu penso, porque às vezes, se você olhar, eu sei e conheço um pouquinho de Deus, e Deus é muito claro naquilo que Ele diz e naquilo que Ele faz. Mas a pergunta é, por que os filhos dele ficam tão confusos? Dá impressão, você já viu um pai grego criar um filho português? Como é que eles vão se entenderem? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A impressão que você tem é que Deus fala uma linguagem, os filhos dele falam outra. Uma certa vez Jesus disse assim, em João, ele disse assim: eles não conseguem entender a minha linguagem porque não me conhecem. Não são meus filhos, são filhos do diabo. A questão é, nós precisamos aprender a entender a linguagem de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Aqui ficou muito claro. Você desce ao monte, que eu vou levar o inimigo lá e você vai destruir ele lá. Mas sabe o que ficou impressionando o chamado? Porque ele foi eleito, escolhido para poder governar e presidir essa milícia. Sabe o que impressionou esse moço chamado Baraque? Os 900 carros de ferro de Sísera. 900 carros, mais os que portam escudo, lança, espada, e ele só tinha 10.000 homens e uma multidão inimigo. Ele ficou impressionado, a palavra de Deus não era suficiente para ele. E hoje nós temos visto vidas em que a palavra de Deus não é suficiente. Quando a palavra de Deus não é suficiente na vida de um filho de Deus, ele vai precisar de vantagens, ele vai precisar de habilidades, ele vai precisar de conselhos, ele vai precisar de facilidades. Isso tudo o diabo tem para oferecer. Tudo o que você precisa para vencer o seu inimigo é da palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. A palavra de Deus tem que ser suficiente para os filhos de Deus. Você deve ser apegado à palavra de Deus de tal maneira que ninguém tire ela dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração e da sua mente. Foi isso que garantiu a Josué as vitórias que conseguiu. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite, pense nela, pois aí você será um homem de sucesso. Quantos cristãos nós temos populando as igrejas e quantos fracassados nós temos populando as igrejas? Por quê? Porque são pessoas que a palavra de Deus não lhes basta. Eles precisam de algo mais. Eles precisam de uma outra afirmação. Eles precisam de um amuleto. Eles precisam de uma... sei lá do que precisam. Um souvenir, alguma coisa parecida. A palavra de Deus não é suficiente. E a Bíblia diz assim, que esse moço Baraque, ele ficou com medo. E ele disse uma coisa a Débora. Ele disse assim: eu não posso ir sozinho. E eu preciso que você vá comigo. Eu aqui não estou para condenar Baraque. E acredito que nem você quer condená-lo. Nenhum de nós podemos condenar esse moço. Porque ele sofria.
de uma doença chamada impressão. Ele era uma pessoa impressionada. Inventei essa doença agora, né? E ele provavelmente também era tímido. Então ele não tinha condições de ir. Mas eu me lembro daquilo que Jesus disse, que uns frutificam 100, outros 60 e outros 30. Esse moço aqui mesmo que frutificou 60 ou 30, mas pelo menos ele foi. Ele foi. Nós não vamos condenar ele aqui não, tá? Porque ele foi. Ele poderia ter dito assim, eu não vou. Eu não aceito, escolha outro, eu não vou. Mas ele foi. Ele não conseguiu presidir, ele não conseguiu assumir a milícia. Mas ele disse uma coisa assim para Débora, olha lá. Versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, porém se não fores comigo, ele disse assim, Débora, eu só vou se você for comigo. Se você for comigo, eu vou. Eu quero falar agora sobre uma lei chamada Lei da Autoridade Espiritual. Por que nós não podemos condenar Baraque? Porque era um tempo de apostasia, era um tempo de idolatria, era um tempo onde o pecado prevalecia, era um tempo onde eles só conheciam fome, destruição, violência, morte e derrota. O que é que Baraque precisava? Ele precisava estar debaixo da autoridade espiritual de Débora. Por isso que nós não podemos condenar Baraque. A autoridade espiritual é fundamental na vida de um cristão. De onde você come, de onde você bebe, de onde Deus te alimenta, ali é que está o suporte, no caso aqui, da sua vida espiritual. Você está respaldado por quem é responsável por trazer a palavra de Deus até você. Estava ele errado? Estava nada. Ele foi no mínimo inteligente, por quê? Porque ele viu que ele não tinha condições para entrar no negócio de cara limpa. Ele não tinha ousadia, ele não tinha intrepidez, ele não tinha força, não tinha fé, não tinha confiança na palavra. Então ele disse, se você que recebeu a palavra profética for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Isso aqui se chama lei de autoridade espiritual. A importância de você estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Isso, para você, é indispensável e é questão de vida ou morte, sucesso ou derrota. A palavra que vem de Deus para a sua vida, ela é quem te cobre, ela é quem te garante, ela é quem te fortalece para que você vença os demônios, os principados e as potestades. Aqueles que assistem pela internet até recebem alguma coisa, algum conhecimento, mas o trovão não vai junto. Quando o povo no monte, a palavra de Deus se manifestava, e os trovões e os relâmpagos aconteciam, descia fogo do céu, até um podia contar para o outro depois, mas não é como se estar onde o trovão acontece, não é como se estar onde o fogo desce, diga amém. A Bíblia diz assim, que ele olha e diz assim, eu preciso de respaldo espiritual, eu preciso de cobertura espiritual. Diga para o seu irmão, o que te cobre são os seus pastores e a palavra que vem do púlpito. Isso é o que te dá cobertura espiritual para que você possa ter condições de enfrentar aquilo que vem contra a sua vida. Bom, ele disse para Débora que ele não ia sozinho, só se ela fosse junto. Ele foi bem inteligente, né? Porque ele reconhece quando ele não tem. É interessante, existem pessoas que não conseguem perceber, não conseguem ter juízo, e se envolvem em cada situação, em cada questão,
fora da direção de Deus, fora do contexto da palavra, porque a direção que você precisa vem do altar. E aí você vai fazer coisas sem a direção de Deus. E aí Deus não está onde você está fazendo. E aí você volta murchinho, triste, derrotado. Por quê? Porque foi fazer coisas sem a direção de Deus. Aí não dá certo, aí não funciona. É igual Israel, quando Moisés disse assim, ó, Números 14, Deus não vai mais com... não vai, que não vai? Nós vamos lá e vamos ganhar. Foi lá, só que a arca não vai. Foi lá e vieram totalmente derrotados. Você precisa olhar para você e dizer assim, eu tenho condições para isso, Deus está me sustentando, Deus já me preparou para isso, isso é de Deus na minha vida, eu preciso de novos horizontes, de coisas novas, é tempo de coisas novas, é Deus quem preparou esse novo horizonte, ou será que é um céu falso, igual esse aqui? Às vezes você está vendo esse céu, e você vai querer atravessar ele, vai se arrebentar. Os horizontes que Deus dá para você são de portas abertas. Aquilo que Deus tem para você é o melhor e é dentro da direção dEle, é dentro do propósito dEle. Baraque reconheceu que não tinha condições para aquela empreitada. E ele disse, eu só vou, Débora, se você for comigo. Então ela olha para você e disse assim, você não tem coragem? Não. Você não tem voluntariedade? Não. Você não tem força? Não. Então tá, tudo bem, só que a coisa vai ser assim. Versículo de número 9. Entirei contigo, claro que eu vou. Porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Ele disse assim... Ela disse a ele, não tem problema, eu vou com você. Só que você vai perder a honra. Você vai perder a glória da batalha. Ele disse, não tem importância eu não perder na minha vida, está de bom tamanho. Certamente ele pensou, né? Aí ela disse assim, eu vou com você, mas todos vão saber que por mão de uma mulher. Essa palavra que ela disse aqui foi profética. Daqui a pouco você vai ver por quê, foi profética. E Baraque resolveu ir mesmo assim, porque o que importava para Baraque, eu quero parar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. O que importava para Baraque era salvar Israel da assolação que Sísera estava fazendo. Eu queria dizer para você, na verdade, o que é que importa na sua vida? Por exemplo, na sua família, quem fala mais alto, quem fica quieto primeiro, quem é humilhado ou quem é exaltado, ou a sua família? Às vezes você olha pessoas que o que importa para ela não é o reino de Deus, não é a vontade de Deus, não é a glória de Deus, não é o sucesso do que Deus, mas é se eu sair por cima, se você saiu por cima, se eu falei mais alto, se eu te humilhei, se eu ganhei a discussão, se você ganhou a discussão. O que tem muitas vezes importado para os crentes são essas pelejas humanas, são essas situações humanas que têm destruído o reino de Deus na vida de muitas pessoas. Pessoas têm perdido o reino de Deus, perdido a graça de Deus, perdido a vitória por conta de pelejas humanas. Ele poderia ter dito assim, não, então vamos negociar. Então metade você, metade. Ele disse, não, tudo bem, o que importa é livrar. Já que eu não tenho coragem, o que importa é livrar Israel da mão do inimigo. O que importa não é se você sobressai, não é se o outro sobressai, é se a sua família está guardada ou protegida. Amém? Nós ficamos em pelejas diabólicas e malignas, atrás de questões sensuais, atrás de questões, e o reino de Deus está sendo estabelecido de que maneira? De nenhuma maneira. Quem ganha, quem fica com mais, quem fala mais alto, quem deu a última palavra, quem humilhou quem, e o reino de Deus, e aquilo que Deus tem estabelecido, como é que fica diante de homens e mulheres que são egoístas? E a Bíblia diz assim, que ele concorda, versículo 10, então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Isca, diga comigo Isca. Deus
queria destruir Cícera pelo clamor do povo. E Deus coloca Baraque e Israel de isca. Ali estava a isca para que eles descessem. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, dos gentios até o ribeiro de Quizon. Você olhando assim friamente até agora, você dizia assim, que plano é esse? O plano de Deus não é para você entender, nem para eu entender, não. Às vezes você quer entender como é que Deus trabalha. Deus não gosta de gente abelhuda. Ele não gosta de gente que fica inquirindo ele, questionando ele. E aí, como é que vai ser? E aí, quando é que vai fazer? E aí, quando não estou aguentando mais? E aí, estou olhando no relógio, eu vou desviar, hein? Eu não vou orar mais, eu não vou mais na igreja não, hein? A coisa não muda. Hein? Vai fazer ou não vai? Estou avisando. É a terceira vez. A quarta, eu vou fazer alguma coisa, hein? E às vezes existem pessoas que acham que Deus é pressionado ou que Deus age de acordo com isso. Não. O plano de Deus, Ele não tem que ficar explicando o plano dele nem para mim nem para você. A impressão que você está perdendo. Às vezes você tem a impressão que você está perdendo. Às vezes você tem a impressão que você se tornou isca para o inimigo. Mas é isso mesmo que Deus está fazendo. Mas Deus é dono do plano. Diga amém. E aí você quer ficar careca, quer arrancar os cabelos, quer ficar desesperado, quer falar agora é o meu fim. Mas Deus é dono do plano. Deus trabalhou aqui com isca. Pôs a isca para o inimigo vir. Aí a Bíblia diz assim, versículo 14, então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Diga glória a Deus. Existe um lugar que Deus pode estar, que é adiante de você. Mas existe um lugar que Deus nunca vai estar. Onde é que é? Quando? Onde? O passado. Nunca. Deus está onde você está ou está diante de você, mas Deus nunca vai estar no seu passado. O passado é coisa para o diabo, que quem gosta do passado é o diabo. Por isso que quando o crente, ele fica remoendo, voltando atrás, isso é uma prisão satânica. O nosso Deus é um Deus de adiante. O nosso Deus é um Deus da frente, não é um Deus de trás, que fica te colocando ao passado. O máximo que ele faz é te proteger por detrás e por diante, mas o passado não tem nada a ver com Deus. Deus não quer que você reviva o passado. Ele não quer que você fique lembrando do passado. Ele não quer que você fique com grilhões do passado. Ele quer que você esqueça o passado. Mas e as coisas que eu perdi no passado? Busca por restituição possível. Deus restitui da melhor maneira, do possível, daquilo que só o Senhor sabe fazer. Restitui, mas esquece o que ficou. A Bíblia diz assim que Deus estava diante deles. Deus está diante de você, amém? Amém. Por que Deus foi adiante de você? Para que quando você chegue lá, você só encontre aquilo que você, pela graça e misericórdia de Deus, vai dar conta. Deus não abandona os seus filhos, Deus não surpreende os seus filhos, Deus não coloca os seus filhos em tragédias. Deus, quando você chega numa situação, ela está devidamente preparada para você. Deus já destruiu, Deus já trabalhou, Deus já fez e já operou todas as artimanhas, os artifícios sobrenaturais malignos. Deus já destruiu, e a hora que você chega lá, é só para declarar a vitória. A Bíblia diz assim, no versículo de número, vamos lá, 15, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé por um caminho. Consegue completar esse versículo? Por um caminho se levantarão os inimigos contra ti, mas por 7 fugirão. Deus é Deus da sua vida.
Um homem que tinha 900 carros foge a pé. Nem um carrinho, nem de rolemã, nem nada. Nada. Um homem que tinha 900 carros de ferro, nem um carro para fugir. Por quê? Porque Deus estava na história. Garanta que Deus esteja na história. E os seus inimigos, por mais fortes, por mais habilitados que sejam, vão fugir a pé. Diga glória a Deus. Quando há confiança na palavra, quando você entra numa situação respaldado pela palavra de Deus, não há o que temer, não há como fugir, não há como perder. Porque Deus é Senhor da sua vida, Ele é absoluto sobre a sua história. Mas a Bíblia diz assim, que Cícera era só um general. Cícera era um capitão. Ele não era o rei. Como é que chamava o rei de Canaã? Jabim. Como é que chama o príncipe deste mundo? Satanás. Quem era Cícera então? São os principados. Tudo aqui, só para derrotar os principados. Você imagina quantos demônios são enviados à sua vida? Quantas potestades, quantos principados. Cícera era só um dos capitães que ele tinha. Jabim estava lá, tranquilo, seguro. Totalmente seguro. O que Israel estava derrotando era apenas um capitão do exército. Às vezes você vence um principado e você já se sente ou vitorioso, ou vencedor, e às vezes faz descaso com a palavra que diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. A carne é fraca, o espírito pode estar pronto, você pode estar cheio de unção, você pode ter dom, você pode ter fé na palavra, mas a sua carne é fraca, e ela deve estar prostrada todos os dias diante do Senhor, porque se ela não estiver, ela vai ficar de pé, e se ela te ficar de pé, ela vai enfraquecer. É isso que nós precisamos compreender e entender. Você pode vencer inúmeros principados da sua vida, levantes de diabo, de inimigo, de demônios, mas Satanás ainda tem ferramenta, ele ainda tem arma, ele ainda tem esquema. Sabe quando é que a sua luta vai parar? Só o dia que esses olhos aqui se fechar para sempre. O último inimigo a ser vencido, ainda para ser colocado debaixo dos nossos pés, Satanás. Ele ainda continua a esquematizar, ele ainda continua a arquitetar, ele ainda não desistiu de você. Satanás não desistiu de você, não. Ele acredita que até o último instante da sua vida, você vai se revoltar contra Deus, você vai amar mais o pecado, você vai virar as costas para Deus, até no último momento da sua vida, você vai esfriar-se espiritualmente, você vai apostatar da sua fé, você vai se tornar uma pessoa ignorante, e vai querer se afastar de Deus, da casa dele, dos seus filhos. Ele acredita nisso, ele confia nisso, e joga todas as fichas nisso. Ele olha para você, vindo à igreja, louvando a Deus, servindo ao Senhor, mas ele sabe as suas fraquezas. Ele conhece o que te debilita. Ele te conhece se você é alguém que fica mais fraco quando fica irritado, ou fica mais fraco quando fica cansado. Ele sabe. Ele sabe o que te deixa perder o prumo, perder a ótica e a visão. Se é uma ingratidão de alguém, se é uma maldade de alguém, ou se é uma adversidade contínua. Ele conhece todas as estratégias, ele conhece a sua estrutura emocional, ele conhece você, e ele planeja segundo as suas fraquezas. E muitos principados você tem vencido. Capítulo 4, versículo de número 24. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Mão endurecida e firme até o fim, até destruir. Quando? O dia que você fechar esses olhos e abrir lá na glória, é quando vai parar a sua guerra, a sua batalha.
Você vence principados, mas ainda você não venceu Satanás. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Vença um, vença outro, vença outro. A sua vida é de batalha constante, de guerra constante contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra demônios, contra potestades. É a nossa luta, é a nossa guerra. Não se sinta valido da sua bênção e da sua vitória. Ele está morrendo de ódio de você, arquitetando, esquematizando algo para você fracassar, ficar desanimado. Por isso que as suas alegrias não podem ser daquilo que é palpável e visível. Por isso que o que deve animar você, o que deve servir de combustível a você, não é o que toca, não é o que perece, mas aquilo que vem do alto. Porque Ele vai fazer com que coisas ao seu redor pereçam. Ele vai querer tocar em coisas que são móveis, que passam. Mas se você é alimentado daquilo que vem do alto, se você prioriza e valoriza aquilo que vem de cima, jamais a fonte que vem do alto vai deixar de alimentar você. Jamais Deus vai deixar o filho dele passar fome ou passar sede. Então você vai continuar alimentado, cumprindo o que a palavra do Senhor diz em Jeremias, que é o homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que mesmo na seca não deixa de dar os seus frutos. Quando você confia em Deus, a coisa é diferente. Você vença principados, mas não esqueça, você precisa continuar vencendo. Continuando, Cícera foge a pé. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro, capítulo 4, versículo 18, de Cícera, e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ele diz: eu estou com muita sede, não diga a ninguém que eu estou aqui. E ela alimenta ele, dá leite, ele cai no sono. O que acontece? Ela pega uma estaca da tenda, pega um martelo, o que ela faz com ele? Versículo de número 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou até na terra. Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que seguindo, vinha atrás Baraque, a Cícera. O que Débora disse para ele? A mão de uma mulher Deus vai trazer livramento. Aqui é a profecia cumprida, tanto de Débora quanto de Jael. 5 minutos, 10 minutos, quem é que tinha matado Cícera? Baraque. Mas quem é que matou Cícera? Quem? Fala para o teu irmão, quem matou Cícera? Uma mulher, Jael. Por quê? Se você imaginasse que nosso Deus é um Deus de detalhes, você perde oportunidades e coisas por detalhes que você despreza. Você faz A, B, C, D, pula E, vai para o F. O Senhor disse: você pulou E, então o E não vai dar. Detalhes que você ignora, e quando você já está de posse, bem vitorioso, você fala: está faltando alguma coisa. Aí você percebe, foi o que você ignorou lá atrás. Ele estava ali, havia destruído todo o exército de Cícera. Mas quando ele disse a Débora: se você não for comigo eu não irei. Tudo bem, mas pela mão de uma mulher todos saberão que houve a vitória. Cícera estava lá dormindo no profundo sono. Jael mata Cícera. Quem é que aparece logo atrás? Qual o nome dele? Que pena, se eu tivesse chegado 5 minutos antes. Deus, cuidado com os detalhes. Mas eu fiz tudo isso. O que é que você esqueceu? O que é que você ignorou? O que é que você fez vista grossa? Eu levei meus filhos da escola bíblica. Eu cantei para eles. Eu orei para eles. Eu fiz isso. Mas por que está acontecendo? Alguma falha teve. As coisas de Deus não são sem sentido, não são sem resultado. Vai lá ver. Rebobina a fita só um pouquinho e vê onde é que você falhou.
Vai lá ver onde é que você falhou. Porque nós somos assim, nós fazemos um apanhado e dizemos, eu fiz tudo certinho, viu, senhor? E nós mesmos colocamos aquele certo, né? Aí o senhor fala, não, peraí só um pouquinho, vamos ver. Tudo tem sentido. Quem é que matou Cícera? Jael. A mão de uma mulher é que vai livrar. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim no capítulo 5, versículo 1. Discinésia, paralisia ou diminuição dos movimentos voluntários. Cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. 10.000 homens voluntários para a vitória. Você é voluntário? Para fazer a sua vida dar certo? Para fazer a sua vida funcionar? Às vezes você quer coisas novas, mas você não faz nada diferente. Nós somos seres humanos, nós somos interessantíssimos, somente nós que somos cristãos. Nós queremos a novidade do Espírito, nós queremos aquilo que está em Cristo nas regiões celestiais, nós queremos tudo aquilo que nos é de direito. Professamos, falamos, cantamos, dizemos, declaramos, o que mais? Só que, se eu quero algo novo da parte de Deus, eu preciso fazer algo diferente. Se eu continuo a dar à minha vida a mesma importância, a mesma dedicação, a mesma, e vai ser a mesma. Você quer algo novo? Faça algo diferenciado. Faça algo diferente. Saia das amarras, saia das cadeias, seja voluntário para a sua vida. Seja voluntário para a sua história. Débora e Baraque louvam ao Senhor pela voluntariedade. E o povo do Messias seria? Salmo 110, versículo 3. E o seu povo será muito voluntário nos dias do seu poder. Diga, você está vivendo o poder de Cristo. Diga, eu preciso ser voluntário. Você está assim, com as mãos cruzadas? Ou você está com as mãos livres para poder agir pela sua vida? A Bíblia diz assim, versículo de número 7 do capítulo 5, cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Diga assim, onde há presença de pecado, o que acontece onde há presença de pecado? É impossível não existir o fortalecimento do inimigo. Olha o que ela disse na canção. Deuses novos, logo a guerra estava à porta. Via-se por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Via-se alguém para batalhar? Via-se alguém para guerrear? 40.000, tinha alguém para guerrear, para batalhar? Não, não tinha. Tem alguém para guerrear aqui? Tem, diga amém. Para batalhar? Ou será que você olha para a sua família, para a sua vida espiritual, sua vida emocional e diz assim, deixa eu ver como é que está, deixa como é que está para ver como é que fica. Não é só você que vai ver como é que fica não, o inferno inteiro vai ser convidado para lástima por causa da sua história. Porque quando você não age, o diabo trabalha. Aí você fica esperando anjo, arcanjo, querubim, serafim. O Filho de Deus já veio, o poder de Cristo já está aqui, dando autoridade, dando condição para mim e para você, para trabalharmos em favor da nossa vida. O que que nós estamos esperando? Temos que ser voluntários. O que Débora diz? A escudo, a lança, a espada, a nada, não tem nada. Israel ficou totalmente amortizado diante da guerra por causa do pecado. Somente um homem, e conseguiu 10.000 do seu povo, Naftali e Zebulon, de 2 tribos, para guerrear. O resto das outras tribos ficaram todas elas, ela menciona na sua canção, todas intimidadas, todas acovardadas, todas no seu sossego, no seu comodismo. Existe escudo, lança, espada, guerra, ferramenta para ir para a guerra. Quais são as suas ferramentas? Posicionamento, oração, destreza, juízo, cabeça no lugar, não fazendo coisas insanas. Você quer uma coisa e faz outra, isso é loucura.
Você quer ter uma família abençoada e faz tudo o contrário. Você quer ter uma vida próspera e faz tudo o contrário. Espera um pouquinho, o seu trabalho é concomitante com você. Junto. É isso que nós temos que entender. A Bíblia diz assim, versículo de número 9. Agora o 20. Vamos lá, 5:20. Para terminarmos. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O céu trabalha contra os seus inimigos desde que você diga, eis-me aqui. Amém? Ela na sua canção diz assim, o céu trabalhou em nosso favor, porque nós descruzamos as mãos e fomos voluntários. Esse texto fala de voluntariedade. Se você ler a canção de Débora, ela fala dos voluntários, dos legisladores que se tornaram poderosos porque aceitaram o desafio de guerrear pela terra, pela família, pelos filhos. Você tem uma batalha, você tem uma guerra, sua vida e sua família. Essa é a primeira guerra que você tem. Tem cristão que fica, eu preciso servir a Deus. Claro que você precisa fazer a obra de Deus dentro da casa de Deus, para os filhos de Deus e para o povo de Deus. Mas em primeiro lugar você tem que fazer pela sua vida e pela sua família. Se a fonte não jorrar na sua casa, não vai jorrar em lugar nenhum. É água mentirosa. Se você não é bênção dentro da tua casa, você está sendo bênção na igreja? De que maneira? Então é água mentirosa, porque a fonte deve jorrar primeiro em casa. É primeiro em casa que a água jorra. Os primeiros a beberem é o da sua família. Você tem que abençoar primeiro os que te cercam, primeiro os que te circundam, e depois o povo, e depois os irmãos. Diga amém. Versículo 21. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisastes, ó minha alma, a força. Diga glória a Deus. Sua alma é forte? Porque às vezes nós queremos força apenas espiritualmente falando. Sua alma é forte? Você precisa ter uma alma forte, meu irmão. Sua alma, ela tem tendências e inclinações para as dores, para as lástimas, para o pecado. Você precisa ter uma alma forte. O que é uma alma forte? Fala para o teu irmão, como é que se tem uma alma forte? Pergunta para ele. Fala para ele, se exercitar pensamento positivo. Isso é verdade? Tem crente que acha, sabia? Tem crente que ele acha que a alma dele vai ser forte se ele pensar positivamente. Ele pensa positivamente, ele acha que isso é a força da alma. Como é que você tem uma alma forte quando ela está debaixo do governo, do legislador que é Cristo, da palavra de Deus? A sua alma só é forte quando a palavra de Deus te respalda. Então ela é forte, ela submete qualquer sentimento, qualquer pecado, qualquer situação. Por quê? Porque a palavra te sustenta, ela é espada que divide alma e espírito, entra até junta e medula e discerne os seus pensamentos e os seus sentimentos. Sua alma é forte quando você tem essa palavra aqui, Aí a sua alma é forte. Do contrário, você pode ser positivista, você pode ser diácono, você pode ser louvorista, você pode ser qualquer trem, mas se a palavra não estiver acima, regendo e governando, a alma fraca vai ceder ao pecado, vai ceder à dor, vai ceder à tentação, e a sua alma não vai conseguir pisar os seus inimigos, mas ela vai ser pisada pelos trâmites de Satanás. Sua alma tem que ser forte, diga amém. E o que fortalece a sua alma é a palavra de Deus. Ouvida, ministrada, praticada e vivida. Amém?